Eu estarei com vocês agora em diante, né? Eu recebi boas informações da professora Lúcia, que me falou muito bem de vocês, e a gente vai conversar sobre o nosso capítulo 3 do material apostilar de vocês, em que a gente vai trocar uma ideia aqui nessa aula de hoje. A gente vai falar sobre emoções, a gente vai falar sobre sentimentos e razão, que são comportamentos humanos e que a filosofia também discute, né? Alguns filósofos vão estar falando, né, sobre sentimentos, sobre razão. Então eu espero conhecer vocês o quanto antes, né? Quando a gente tiver o nosso encontro ao vivo, eu espero poder trocar uma ideia com vocês e a gente ter uma proximidade. Vamos lá? Então esse capítulo, nem só de razão vive o ser humano, ele é dividido em algumas partes. Hoje eu vou falar da primeira parte e da segunda. Ele é um capítulo muito importante para o nosso processo avaliativo, né? Que está todo centrado no nosso material, que é a nossa apostila aqui, né? Você bem acompanha. Você vai perceber que cada um desses tópicos você vai conseguir acompanhar. Eu vou disponibilizar também esse PowerPoint lá no local de materiais, né, da nossa plataforma do Teams, para que você também tenha acesso, tá? Então a gente vai estar conversando sobre esse embate de razão e emoção que permeou muito tempo da filosofia, né, e abre um debate muito profundo. Para começar, eu trouxe aqui para vocês uma animação que faz uma reflexão sobre a importância que nós precisamos dar à emoção e à razão. São dois elementos que devem caminhar juntos, né? A gente não pode simplesmente ser extremamente racional, nem ser extremamente emocional. São reações que residem dentro do corpo do ser humano e precisam ser conciliadas, né? É importante que todos nós saibamos como conciliar. E essa animação fala um pouco da importância desse trabalho da emoção e da razão, que uma não é mais importante da outra. Vamos lá? Oi, John? Desculpe o atraso. Olá, você deve ser Scarlett. Sim, prazer em conhecê-lo. O prazer é todo meu. Aqui. Pode se sentar. Tá, claro. Sim, eu espero que esteja com fome porque eu já pedi a nossa comida. Que bom, porque estou morrendo de fome. Eu pedi um prato com baixíssimas calorias para que você não engorde. Desculpe? Mas acho que você não tem esse problema. Você é modelo, você tem olhos incríveis. Isso deve ser... Isso é francês, né? Não. É de Wisconsin, o melhor queijo de lá. Já provou alguma vez o queijo de Wisconsin? Oh, não. Queijo me dá gases. Olha aí, já tá. Vamos ver o que sai. Eu espero que goste do prato principal. Que nesse caso sou eu sei. O jantar está servido.
Deus, você está bem? Eu tô bem, olha só como eu tô legal. Haha, hora para uma verdadeira dança. Olê, movimentos fortes. Eu tenho mãos do jazz. O que acha da nossa sobremesa? O que há de errado com você? Todos são iguais. Espera aí, Scarlett. O que você quer? Scarlett, olha, eu sei que eu fui um grande idiota lá dentro. Sim, você foi. O que foi tudo aquilo? Olha, eu sei que isso é bem maluco, mas minha mente está fora do lugar para ser alguém que você goste. Mas quero mostrar quem realmente eu sou. Eu não sei. Podemos dançar. Eu gosto como isso soa. Você tem mais alguma coisa em mente? Então, não tá nada mal para um segundo encontro. Esqueça o encontro. Vamos formar uma família! Dublado por Yasmin Sena e Michel Querino. E editado também por Michel Querino.
Bem, você pode ver aí no vídeo, né, que o rapaz ele é muito racional, né? Ao ponto de, quando ele se viu tendo que lidar com as emoções, né, no seu primeiro encontro, né, mostrar uma imagem mais ousada, né, ele se atrapalhou, né? Então é perceptível que ele era muito racional, metódico, né, ali organizando os garfos, né, tentando prever qual o caminho melhor, tá? E fica muito claro que quando há uma conciliação entre a razão e a emoção, a gente entra em confronto e fica confuso, né? Então a animação ela mostra que não adianta você deixar o nervosismo tomar de conta e nem a timidez, como também não adianta negar, né, as emoções e os sentimentos que a gente sente. E aí quando a emoção e a razão trabalham juntos, né, ele consegue ter um encontro agradável. E aí é interessante a gente ver a visão dela em relação à emoção e à razão, né? Ela é muito emocional ao ponto de, né, a emoção e a razão no caso dela já caminham juntas, né? Estavam ali vibrando que tinha dado certo, mas ela já pensa de uma maneira muito na frente, né? Mas aí essa animação tenta trazer a importância de trabalhar juntos, né? Se imaginar na cabeça, né, que existe essa divisão ao lado racional, ao lado emocional, mas que ambos os lados devem se ajudar, se conciliar e poderem fazer com que a gente concretize, né, as nossas ações, as nossas realizações, né? Então, o primeiro tópico do material de vocês, eles falam as coisas que nos afetam. E aí uma observação bem interessante. A filosofia tende a privilegiar aspectos racionais das pessoas, mas em nenhum momento deixa de reconhecer a importância dos sentimentos e das sensações na constituição do ser humano. Ou seja, a gente estuda quando vai falar da origem da filosofia que a gente sai de uma visão mítica, né? É, de uma certa forma até infantil de percepção do mundo através de histórias fantásticas, né? Centauros, animais falantes, que era uma forma que os gregos encontravam na sua mitologia para explicar as origens e alguns fenômenos da natureza, para uma visão mais racional, que é o porquê, de onde viemos, para onde vamos, porque somos o que somos. Então, a filosofia está muito associada a um aspecto racional, mas isso não significa dizer que a parte sentimental é negligenciada. Nesse capítulo, a gente vai conversar o pensamento empirista, né, do David Hume, que é um exemplo cabal de falar da importância dos sentimentos e das sensações para o nosso julgamento moral das coisas, tá? Daí a gente lembra que tanto Platão quanto Aristóteles eles vão falar, né, que os sentimentos eles vão ter uma importância grande, porque o que faz o ser humano desenvolver a filosofia é o espanto. O espanto ele gera a curiosidade nos encaminha ao desejo natural de saber. Então são três perguntas fundamentais que a gente chama da atitude filosófica: o que é, por que é e como é. Então, a partir do nosso espanto ante as coisas que estão postas no mundo e em que a gente tem acesso, a gente deve se fazer sempre essas três perguntas: o que é, por que é e como. E a partir delas é que inicia o nosso processo do filosofar. Então, assim, o espanto é um sentimento, o espanto é uma reação não racional, movida por elementos que fazem com que a gente busque o nosso senso de defesa, o nosso senso de proteção, que é comum a todos os animais, não é diferente aos seres humanos. Então, a partir desse espanto, por que as coisas são do jeito que são? Será que as coisas são assim como estão postas, como estão dizendo? Então, esses questionamentos surgem a partir do espanto. Você, por muitas vezes, deve ter se questionado sobre várias coisas, né? O que é isso? Por que é isso? Como é isso? Então, são perguntas que a humanidade se faz permanente, principalmente no momento agora desse que nós estamos vivendo, de pandemia, de isolamento social. Essas perguntas, elas aparecem permanentes, né? Por que o mundo está passando por isso, né? Por que é que as pessoas estão se comportando assim, o assado? Ou como é que a humanidade vai atravessar por isso? Então, o espanto é um sentimento, isso é uma prova cabal, que embora a filosofia utilize
uma reflexão racionalista que vai até a raiz do problema, né? Vai ao fundo, né? Na busca da compreensão do pensamento e do que está em torno, não significa dizer que os sentimentos eles são negligenciados. Muito pelo contrário, eles fazem parte. Aí vão surgir várias correntes. Então, é bom deixar bem claro que, embora a filosofia é a prova da transição da visão mítica para a visão racional, os sentimentos nunca foram negligenciados. E aí vem o termo patos. Patos dá origem à palavra patologia, que quer dizer doença, como também dá origem à palavra paixão, que é um tema que nós vamos conversar no nosso próximo encontro, que são os 3 tipos de amor, né? Ágape, filia e o patos, né? Que dá origem à paixão. O patos seria tudo aquilo que atinge as pessoas de uma forma a alterar seu estado íntimo, aquilo que as afeta. Ou seja, o patos ele é dividido em sensações, sentimentos e emoções, que vão compor a nossa estrutura como ser humano. Se você observar na imagem, a sensação ela sofre influência das emoções, que interferem os sentimentos, ou seja, as sensações vão gerar sentimentos, os sentimentos provocam emoções. Percebam que as setas que dão essa ideia de movimento são das cores respectivas das palavras. Por exemplo, a emoção ela é movida a sensação são movida pelas emoções, a sensação move o sentimento move as emoções. Então, é no jogo das sensações, sentimentos e emoções que a realidade se apresenta e o ser humano manifesta sua compreensão do que está em torno. Falando de sensação, a gente está falando dos sentidos, né? E aí, sentido pressupõe o olfato, o tato, a audição, a visão e o paladar, que é como nós percebemos a realidade. É a partir desses sentidos que nós percebemos o que está em torno. É diante do desenvolvimento dessa capacidade que nós passamos a ter uma compreensão muito mais aprofundada e detalhada da realidade. São os nossos sentidos que nos dão condição de entender as sensações, como também nos condiciona a estar preparados a vivenciar a experiência. A experiência só é possível de ser vivenciada a partir dos nossos sentidos. Por mais que você possa ter a ausência de um deles, os outros serão aguçados e você vai vivenciar a experiência, que é uma experiência particular, né? Cada um vai sentir de uma maneira diferente. Aí é interessante você perceber que, por exemplo, a questão do paladar. Eu não gosto de amendoim. Isso não significa dizer que o amendoim seja ruim. Não. Ele apenas não é agradável ao meu paladar. Ou seja, a sensação do gosto do amendoim não me traz lembranças positivas, então não me é agradável. Isso não significa dizer que o amendoim seja ruim. Da mesma forma que o chocolate me é agradável, não significa dizer que é agradável para todo mundo. Porém, esses 5 sentidos humanos vão qualificar a nossa experiência na realidade. De calor, de frio, de dor, de prazer, de alegria, de tristeza, de percepção da realidade. Além dessas sensações, a gente vai ter as emoções. Aí eu trago para vocês essas 5 figurinhas que talvez você tenha assistido num desenho muito legal. Eu também adoro muito desenho animado. Essa animação, que é do Divertidamente, foi feita uma referências simbólicas para representar as emoções humanas. Aqui a gente tem o medo, né? A gente tem aqui a tristeza, a alegria, o nojinho e a raiva. O desenho é muito legal, pessoal. Você consegue encontrar facilmente, eu também recomendo que você assista, porque ele vai fazer uma discussão extremamente importante de nós respeitarmos os nossos sentimentos, né? A alegria realmente é quem move tudo, mas todos os sentimentos têm uma importância de existir. O que cabe a cada um de nós é entender esses sentimentos e saber por que nós estamos tendo esse sentimento. Não adianta de nada a gente negligenciar ou burlar os sentimentos, porque eles fazem parte da gente. Da mesma forma que a alegria faz, a raiva tem. O que é que nos leva a ter raiva de algo? O que é que nos leva a ficar indignados com algo? O que nos faz ter uma sensação de nojo para algumas situações? Ou de medo? O medo é um mediador, né?
né? O próprio Aristóteles vai dizer que entre os extremos o caminho do medo, o medo que media, o medo que faz a gente pensar nas nossas ações. Então, todos esses sentimentos são extremamente importantes, ao ponto de você ver que esses sentimentos, eles, de uma certa forma, interferem no nosso corpo, né? Aí são alguns hormônios, a dopamina, a serotonina e a ocitocina, que são hormônios que nos dão sensação. Por exemplo, a serotonina nos dá a sensação de alegria, a dopamina, esse sentimento, esse hormônio, essa reação química dentro do nosso corpo, que é desencadeada através dos esportes, né? Essa sensação quando você termina de brincar, de correr, de praticar algum esporte que você acha legal, você tem essa sensação. Daí a gente percebe, ó, que cada emoção diferente, esses hormônios, né, eles mudam de tom, né? E perceba que os que levam a gente a, por exemplo, a ocitocina é muito comum na amamentação, né? Que está responsável ao equilíbrio, à formação, ao desenvolvimento do corpo. Então, as emoções elas são importantes para o bom andamento do nosso corpo. Ou seja, se a gente consegue administrar as emoções que tem e trabalhar em todos os sentidos para que o nosso corpo se mantenha equilibrado, a gente vai conseguir manter essas taxas e manter uma boa sensação, né? Olha aí como o amor. O mundo realmente precisa de amor. Perceba que, e a felicidade, né? Que são sentimentos que fazem com que a gente chegue no limite positivo de todos esses hormônios. A depressão não, faz a gente baixar, mas o amor, ele leva ao máximo todos esses sentimentos, assim como a felicidade. Então, nós, entendendo as emoções que sentimos e compreendendo os contextos que essas emoções acontecem, nós conseguimos ter uma vida muito melhor, muito mais saudável. Então, é muito importante. E você percebe como a filosofia é uma ciência interessante, né? A gente aprende a pensar, a melhor utilizar o nosso raciocínio, melhor utilizar a razão, que de uma certa forma nos diferencia dos demais animais, a partir da nossa revolução cognitiva, que fez com que os humanos controlassem a natureza, ou tentassem controlar a natureza, e chegassem ao desenvolvimento da nossa espécie. Então, as emoções são importantes ser sentidas, e cada uma das emoções ela vai provocar reações no nosso corpo. E o sentimento? O sentimento já é uma coisa mais profunda, né? Está associado a aquilo que nós sentimos, né? Pelos nossos pais, pelos nossos amigos, pelos nossos filhos. Os sentimentos são coisas mais profundas que estão associadas a, ao resultado que as emoções nos trazem. Por isso que tudo está interligado, as sensações, as emoções e os sentidos, né? Os sentimentos, eles são o resultado das emoções que nós temos, tanto para o bem quanto para o mal. Quando essas emoções não são respeitadas ou entendidas, aí a gente vai ter algumas complicações, tá? E aí o segundo tópico, a gente vai falar do sentimento guiando a ação, né? E aí nós vamos falar de duas correntes filosóficas que compreendem a realidade de uma maneira diferente. Uma é o racionalismo, que a gente só vai comentar um pouco por cima, levando em conta que a gente vai falar de sentimentos, então vai falar mais dos empiristas, que partem de um julgamento moral, está na razão. A razão é que vai determinar. Já no conteúdo da nossa aula de hoje, o sentimento, o julgamento moral, ele é determinado pelos sentimentos. Aí como você vê nesse GIF aí, né, a razão controlando, né, os racionalistas ele partem da premissa, penso logo existo. A razão é que determina a existência. E aí o filósofo que tem destaque nessa compreensão de mundo é o Immanuel Kant, que partindo da premissa que a razão é que determina o julgamento das ações, ele vai desenvolver uma linha de pensamento chamado imperativo categórico. O imperativo categórico significa o dever que cada um de nós tem de agir conforme princípios universais que trariam o bem para o todo, inclusive nós mesmos. Ou seja, existem leis que estão acima de nós que fazem com que as nossas ações sejam pré-determinadas por essas leis.
As leis universais, não faça aos outros o que gostaria que fizesse com você. Então, essa lei universal gera um imperativo categórico que determina as nossas ações. A ética é o costume, a norma, a lei de uma determinada sociedade. A moral é o exercício dessa lei. Seria mais ou menos como um jogo de futebol. A ética é a regra do futebol e a moral é o jogo em si. Ou seja, é o fim em si, não utilizar os outros como meio para atingir um fim. E a autonomia deve-se agir por consciência própria e não induzido por fatores externos. Ou seja, o imperativo categórico parte da premissa, que também é até uma forma da gente entender. Será que essa ação que eu estou querendo fazer, ela realmente é justa, é boa? Eu elevo para a humanidade. E se a humanidade não sobreviver, se todos os humanos fizerem isso que eu estou querendo fazer, é sinal que eu não devo fazer. Ou seja, o imperativo categórico busca essa lei universal que deve antever os fatores externos. Ou seja, a minha decisão ela tem que se antever a esses fatores externos, porque o imperativo categórico, essas leis universais, me freiam. E aí a minha ética vai estar ponderada por isso. O Kant ele vai trabalhar sobre dois tipos de imperativo. O categórico, que é esse que eu falei, ou seja, as pessoas não roubam porque roubar pressupõe prejudicar alguém. Então eu não devo fazer com outro aquilo que eu não gostaria comigo. Ou seja, o imperativo categórico existe uma lei universal que me impede fazer as coisas sem pensar nesse universal. Aí vai do jogar o papel na rua, pescar nas avaliações. Então, é dentro desse sentido que o imperativo categórico funciona. O imperativo hipotético seria eu deixar de fazer algo com receio do que possa acontecer comigo. Ou seja, eu evito roubar porque eu posso vir a ser preso. E não porque roubar prejudica alguém. E prejudicar alguém me prejudica também. Ou seja, o imperativo hipotético, ele ocorre diante de uma possibilidade que vem a impedir a minha ação ou não. O categórico não. Diante da lei universal, eu não faço o que tem que ser feito. Isso é uma compreensão extremamente racional. Né? O Immanuel Kant também vai falar da maioridade e da minoridade. A maioridade intelectual seria aquela em que, quanto mais nós desenvolvermos o nosso intelecto, mais autônomos. E o que seria autonomia? Nós pensarmos por nós mesmos e, diante da razão, nós não desviarmos o caminho daquilo que é correto a ser feito. Já a menoridade seria pessoas que, por não desenvolver essa capacidade racional, se tornam influenciáveis. São o famoso Maria vai com as outras. Se você olhar a imagem do super-homem autônomo, ele é forte, ele é vigoroso. Já o outro tem um olhar mais assustado, ou seja, a roupa do super-homem não condiz com o que é que significa ser um super-homem. E aí a gente vem para a conversa sobre o David Hume, né, que é um dos precursores do empirismo e um empirismo lógico. O que seria o empirismo? Para ele, todo conhecimento humano é combinação de sensações, a impressão de que a percepção atual das coisas é a ideia de que a imagem, a impressão deixa após ser apenas uma cópia pálida do original. Ou seja, tudo parte pelas sensações. As sensações seriam como peneiras para... É nessa perspectiva que eu não acredito que existe spoiler. Né? As pessoas têm medo de, vai contar o filme do filme. Não, o que você vai sentir na película que você está assistindo, o que você vai entender daquele filme, só você vai entender. Só as sensações, a maneira como você capta é que vai determinar. O empirismo é uma corrente filosófica que parte da premissa que a experiência é que vai determinar. E a experiência passa pelas sensações. Diferente dos racionalistas que partem da premissa que o julgamento de tudo passa pela razão. Para os empiristas, não. O julgamento passa pelos sentimentos, e os sentimentos estão movidos por sensações, e as sensações são permeadas por emoções. E essas emoções é que vão determinar o nosso senso de julgar. Então, o sentimento moral é a moralidade de uma ação, é julgada tal como se julga uma obra de arte, com base nas sensações de agrado ou desagrado que elas causam. Ou seja, o sentimento moral, o sentimento se algo é bom ou ruim, passa pela sensação de cada um. Né? Nessa imagem,
Imagine que o nosso julgamento que ocorre no nosso cérebro está sendo influenciado pelas nossas emoções, ó. Que simbolicamente no outro GIF aqui, é como se o coração tivesse hiperconectado com o cérebro. E está, mas é a cabeça que sente, né? As pessoas dizem, a pessoa é mais coração, né? O coração ele pulsa, né? E aí, por reações cerebrais, mediante as sensações, ele vai pulsar mais rápido ou mais lento. Daí as pessoas dizerem que é uma coisa mais do coração, né? Mas quem sente, quem aumenta ou diminui a emoção é o cérebro, né? Mas aí nessa imagem aqui, para tentar a gente fazer essa conexão, as sensações, né? As emoções é que vão determinar o nosso senso de julgamento, tá? O sentimento moral na percepção do David Hume é que o julgamento das coisas vão passar pelo bom humor ou mau humor das pessoas, pela educação ou pela deseducação, pela gentileza ou pela grosseria, ou pela justiça ou pelo senso de justiça. Ou seja, se a pessoa for uma pessoa alegre, ela naturalmente vai ter um bom humor, vai ser educada, tem gentileza e justiça. Então, ela tende a interferir o julgamento daquele ambiente, daquela realidade, a partir desse espírito. É aquela pessoa extremamente para cima, né? Aquele colega ou você mesmo, que é aquela pessoa que você, quando chega no local, anima todo mundo. Então, o julgamento dessa pessoa sempre vai ser ponderado por esses sentimentos, né? De bondade, de alegria, de gentileza, e, consequentemente, o que ela julga vai passar por isso. Se já for uma pessoa raivosa, indignada, então todo o julgamento dela vai ser baseado nesses sentimentos da raiva, que aí estão representados aqui pela alegria do divertidamente e a raiva, né? Então, o sentimento moral é justamente o julgamento a partir deste observador, né? Se ele é um observador bem-humorado, educado, gentil e que tem senso de justiça, naturalmente a coisa irá acontecer pro lado bom. Se a pessoa for mal-humorada, mal-educada, grosseira e injusta, aí o julgamento vai passar por essa peneira. Por quê? Porque a compreensão da realidade na visão do David Hume e dos empiristas passa pela experiência, a experiência passa pelas sensações, e as sensações é que vão determinar o julgamento. Então, ele vai dizer o seguinte: o sentimento moral desperta as paixões e produz ou impede ações. A razão por si só é inteiramente impotente quanto a esses aspectos. As regras da moral, portanto, não são conclusões dessa razão. A razão ela funciona como um elemento intercessor dessas paixões. De uma certa forma, ela é meio que escrava dessas paixões, mas ela tem uma importância. A razão ela vai ajudar a discernir, mas a moral movida por paixões, que é fruto das emoções, dos sentimentos, das sensações, é que vão determinar a compreensão da realidade. E ele também vai dizer: a razão é e deve ser apenas escrava das paixões e não pode aspirar a outra função além de servir e obedecer a elas, ou seja, as paixões, elas que vão determinar. A razão ela vai entrar apenas como um elemento de discernir, de separar, de identificar, de ajudar a selecionar essas paixões, né? Então, a compreensão do David Hume coloca a razão como subordinada às emoções e à paixão. E aí, o observador é que vai determinar se uma ação é boa ou não. Porque partindo do pressuposto que ele é uma pessoa mais bem-humorada, mais justa, mais agradável, ela tende a ter uma compreensão mais benevolente, justa e caridade leal. Se ela for uma pessoa que tem um, um sentimento mais ruim, ela vai enxergar na experiência que ela tem sentimentos de egoísmo, avareza, inveja e intolerância. Ou seja, o observador é quem acaba, de uma certa forma, determinando o senso, o sentimento moral. O julgamento vai passar por essas sensações de quem tem. Então, você deve conviver com pessoas que são muito otimistas, que tudo vai dar certo. Então, o julgamento dela diante da realidade que acontece passa por esse sentimento, né?
Já aquela pessoa que é extremamente pessimista, por exemplo, no filme Divertidamente, tem uma cena muito legal que eu não coloquei aqui pra gente ver, mas você pode assistir e vai lembrar do que eu estou falando. A alegria lembra de um dia de banho de chuva da garotinha, né? E, foi tudo legal e bacana, e a tristeza, mas estava tão frio, ah, estava tão molhado. Ou seja, enquanto a alegria lembra de muitas coisas legais, a tristeza só se centra no ruim, no negativo e naquilo que não é bacana. Ou seja, elas estão falando do mesmo evento, que foi o banho de chuva. Para a alegria tudo foi maravilhoso e para a tristeza tudo tem um olhar negativo. Seria mais ou menos isso que ele está falando, né? Ou seja, vamos imaginar a alegria e a tristeza como pessoas e como observadores. Então, a tristeza sempre vai ver a coisa pelo lado para baixo, ruim, negativo. Já a alegria vai ver aquele momento como um momento único e diferente, tá? Ok? Então, o David Hume vai dizer o seguinte: o sentimento leva à capacidade de julgar quais características úteis, ou seja, os nossos sentimentos é que vão dar utilidade às determinadas coisas, né? Por meio de empatia é possível perceber a utilidade das ações para toda a sociedade. Ou seja, o que é empatia? Estar empático, estar na dor. Uma pessoa empática é uma pessoa que se põe no lugar do sofrimento do outro, diferente da simpática. A simpática ela é aquela que diz, opa, bate nas costas e eu tô contigo. Diferente da empática, cara, ó, tamo junto, o que você precisar. O simpático vai dizer assim, olha, eu entendo, tenha força, mas não se envolve. O empático não, diz, não, cara, tamo junto, precisar de mim. Então, por meio da empatia é possível perceber a utilidade das ações para toda a sociedade, sendo, portanto, o sentimento e a afetividade responsável pelo juízo sobre a virtude ou ao vício de uma ação. Ou seja, a sociedade precisa ser mais empática um com o outro. A gente precisa ter mais sentimento de empatia para que a gente possa ajudar as pessoas, né? Que a gente possa, o colega seu que está tendo dificuldade nesse momento, não está conseguindo estudar, então você tem que ter empatia por ele, ajudá-lo para que ele possa também ter um bom desenvolvimento das aulas, né? A razão, como instrumento auxiliar, ajuda nos processos de decisão sobre quais ações devem ou não ser praticadas. Mas o que ela julgará é se estas são capazes de gerar prazer ou dor. Ou seja, a razão apenas como um instrumento de ponderação. Mas a empatia, que é esse sentimento de estar com o outro, é que gera a melhora e o julgamento daquilo que tem que ser útil. Ou seja, aquele que não é empático, aquele que não é se pôr no lugar do outro, não interessa. Tá? Bem, nós chegamos ao fim da nossa aula. É um prazer estar com vocês. Aguardo o momento oportuno de nós estarmos ao vivo um com os outros e quando nós tivermos nosso encontro ao vivo, tá? Um forte abraço, valeu!